Olá, galera! Hoje a gente vai falar sobre taxa de juros equivalentes. E vamos começar pelo conceito de taxas de juros equivalentes. Dizemos que duas taxas são equivalentes se considerados o mesmo prazo de aplicação e o mesmo capital produzirão o mesmo montante. Mas como assim? Vamos para um exemplo para ficar mais claro? Então, vamos lá. Suponha um capital de R$ 1.000 aplicado por um ano. Existe diferença no montante se esse capital for aplicado por uma taxa de 2% ao mês ou uma taxa de juros de 26,8% ao ano? A primeira coisa que nós fazemos quando nos deparamos com um problema matemático é tirar os dados da operação. Então, a primeira coisa que temos aqui é que temos um capital de R$ 1.000. Então, capital inicial, representado pela incógnita C0, é igual a R$ 1.000. Temos também a informação de que esse valor ficou aplicado por um ano. Então, prazo da aplicação financeira, também representado pela letrinha N, é igual a um ano. E temos outras duas informações referentes à taxa de juros. Uma taxa de juros mensal de 2%. Então, IM, taxa mensal, 2% ao mês. E uma taxa de juros anual de 26,82%. Então, IA, taxa anual, 26,82%. E o que o problema está perguntando? O problema está perguntando se existe diferença no montante, se esse capital for aplicado por uma taxa ou por outra. E qual que é a fórmula do montante? A fórmula do montante é capital inicial vezes 1 mais a taxa dada elevado a n, que é o prazo. Então, aqui nós vamos fazer duas operações matemáticas. Um cálculo do montante considerando a taxa de juros mensal e um cálculo utilizando a taxa de juros anual, para comparar um montante e outro e ver se existe essa diferença aqui que o problema está perguntando. Então, primeiro, montante com a taxa de juros de 2% ao mês. Temos aqui a nossa formulinha do montante, né? E vamos substituir os valores dentro da fórmula. Então, montante mensal vai ser igual. Bom, montante da taxa mensal, né? Vai ser igual a capital de R$ 1.000 vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02, porque aqui a nossa taxa é de 2%. Se é 2%, é a mesma coisa de dizer que esse 2 está sendo dividido por 100. 2 dividido por 100, 0,02. Fecha parênteses, elevado a 12. Mas espera aí, o prazo não é um ano? Por que aqui está 12? Porque a nossa taxa está em mês. Então, o nosso prazo também precisa estar em mês. Quantos meses que nós temos em um ano? 12. Então, aqui o nosso N vai ser igual a 12. Fazendo essa continha aqui, nós temos montante igual a R$ 1.268,24. Agora, o mesmo cálculo, considerando a taxa anual de 26,82. Temos aqui a nossa fórmula, substituindo os valores, montante vai ser igual a capital inicial de 1.000 vezes 1 mais a taxa de 26%, como é por cento, entra dividido por 100 na fórmula, então 0,2682, fecha parênteses elevado a 1. Agora, nossa taxa é anual, então o prazo aqui também vai ser em ano, e o prazo aqui, 1 ano. Fazendo a continha, temos que o montante é igual a R$ 1.268,24. Então, agora a gente volta para a pergunta do problema. Existe diferença no montante? Não. Os dois montantes são iguais. Espera aí, então, se os dois montantes são iguais, as taxas são diferentes. Mas nós temos o mesmo capital inicial, o mesmo período de aplicação e o montante é igual, então as duas taxas são equivalentes. Nossa, mas uma taxa de 2% ao mês é igual a uma taxa de 26,82% ao ano? Não seria 24% ao ano se a gente tem 12 meses dentro de um ano? Não, porque aqui nós estamos considerando juros compostos, então é juros sobre juros. Então, a taxa equivalente vai ser sempre maior do que a taxa proporcional.
Então, agora que nós entendemos o conceito de taxas equivalentes, nós vamos entender como transformar uma determinada taxa em uma outra que seja equivalente. Então, primeiro, transformando uma taxa de juros com período menor em uma taxa de juros com período maior. Por exemplo, transformar uma taxa mensal, período menor, em uma taxa anual, período maior. Ou transformar uma taxa bimestral, período menor, em uma taxa semestral, período maior. Para isso, nós vamos aplicar a seguinte fórmula. IQ, que vai ser a taxa equivalente que nós estamos buscando, igual a, abre parênteses, 1 mais I, que vai ser a taxa de juros dada, fecha parênteses, elevado a N, que vai ser o número de periodicidade de capitalização daquela taxa menor para a taxa maior, menos 1. Peraí, vamos fazer um exemplo para ficar mais prático para a gente entender? Então, qual a taxa equivalente anual de uma taxa de 1% ao bimestre? Então, aqui nós estamos querendo transformar uma taxa com período menor, bimestre, em uma taxa equivalente com período maior, ano. Então, temos aqui o IQ, que queremos saber, minha incógnita. Temos a taxa de juros dada de 1% ao bimestre, se é 1%, é 1 dividido por 100, que na fórmula vai entrar 1,01. Temos o N igual a 6. Por que 6? Eu não estou querendo transformar uma taxa bimestral em uma taxa anual. Quantos bimestres eu tenho dentro de um ano? Eu tenho 6 bimestres dentro de um ano. Então, o meu N vai ser igual a 6. A nossa formulinha aqui, e agora vamos substituir as incógnitas. O IQ vai ser igual ao 1 mais 0,01, que é a nossa taxa dada, 1% ao bimestre, elevado a 6, que é a periodicidade de capitalização, menos 1. Resolvendo toda essa continha aqui, vamos ter 0,0615. Para transformar isso em percentual, vamos multiplicar por 100, que vai ser, então, 6,15% ao ano. Uma outra forma de descobrir uma taxa equivalente é quando temos aqui uma taxa com período maior e queremos descobrir uma taxa com período menor. Então, aqui vai ser o contrário. Então, por exemplo, queremos transformar uma taxa de juros anual, período maior, em uma taxa de juros mensal, período menor. Ou transformar uma taxa de juros semestral, período maior, em uma taxa de juros bimestral, período menor. Para isso, nós vamos utilizar uma outra fórmula, que é muito semelhante. Temos aqui as mesmas incógnitas. O IQ, que é a taxa equivalente que queremos saber, o I, que é a taxa de juros dada, e o N, que é a periodicidade agora não de capitalização, mas sim de descapitalização. Vamos para o exemplo, para ficar mais simples? Qual a taxa equivalente quinzenal de uma taxa de 10% ao semestre? Então, percebam que aqui nós temos uma taxa de juros com um período maior, que é semestral, e queremos a equivalente, que tem um período menor, que é quinzenal. O IQ é a taxa equivalente que queremos saber, então, pontinho de interrogação. O I é 10% ao semestre, então, 10% na fórmula entra dividido por 100, 0,1. O N vai ser igual a 12, porque quantas quinzenas eu tenho dentro de um semestre? 6 meses, então, 2 quinzenas por mês, eu tenho 12 quinzenas dentro do semestre. Então, esse vai ser o meu N. Aqui a nossa formulinha. Então, o IQ vai ser igual a 1 mais 0,1, que é a taxa dada, elevado a 1 dividido por 12, menos 1. Resolvendo aqui toda essa continha, eu vou ter uma taxa equivalente de 0,0079. Quando eu transformo ela em percentual, eu multiplico por 100, que vai dar igual a 0,7974% por quinzena. Certinho, galera? E por hoje é isso, galera. Até mais!